hoje falar sobre um tema muito importante, né? Aliás, todos os temas relacionados a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, são muito importantes, né? E eu gostaria de começar com uma mensagem do livro Jesus e Atualidade, falando um pouquinho sobre Jesus, né? A personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, proclamando aos ouvintes a conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no ímã de cada um. A sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Por que eu achei interessante trazer essa mensagem de início? Quem traz isso é a nossa irmã Joana de Ângeles. Esse livro é da série psicológica dela. Jesus tinha um jeito ímpar de ensinar, de trazer a sua mensagem. E às vezes a gente, tão corrido no tempo todo, a gente acaba não entendendo sua mensagem realmente. Jesus traz um ensinamento de amor a todos, ele faz a gente refletir. Então a gente não pode levar todos os ensinamentos de Jesus ao pé da letra. E justamente com relação a esse tema, hoje, muita gente leva ao pé da letra, a ponto até muitas vezes de desmerecerem Maria. Maria é um espírito de luz, assim como José. A gente fala muito de Maria, mas também a gente precisa falar de José, pai de Jesus. Eles tiveram uma responsabilidade enorme. Foram espíritos escolhidos para receberem Jesus. Não foi um acaso. Jesus não veio através daqueles espíritos por acaso. E a gente vê com esses ensinamentos, parece que a gente desmerece Maria nessa passagem. Mas será que Jesus desmerecia Maria e a sua família mesmo? Jesus era justamente, se ele pregava o amor, como é que ele vai desmerecer Maria? Então, seus ensinamentos a gente precisa refletir. O estudo é fundamental. Não basta a gente ler. Ler é uma coisa, a gente vai decorar palavras. O estudo é a gente refletir, meditar sobre aquilo. Né? E quem já leu essa passagem sobre Jesus? A gente precisa... Vamos estudar, ler um pouquinho essa passagem, que é muito interessante. Porque Jesus começa a ser buscado por todos aqueles que queriam aprender alguma coisa. Não tinha tempo de fazer as suas refeições. Às vezes dá até a impressão de que Jesus não trabalhava, né? Mas Jesus trabalhava, Jesus cumpria com as suas obrigações. No final do dia que ele fazia muitas vezes a sua conversação com o público, após o seu trabalho, ele nunca deixou de ajudar José como carpinteiro, até a desencarnação, ajudava a sua mãe. Então, só que o que acontecia? Muita gente procurava Jesus em busca de uma palavra de conforto, uma palavra que esclarecesse para uma vida melhor. E muitas vezes vinham até na hora do almoço, em qualquer momento, e atrapalhava aquele ambiente familiar. Mas a família entendia isso? A família não tinha nem muita noção da missão de Jesus, nem mesmo Maria. Por mais esclarecida que ela fosse um espírito de luz, mas ela não tinha aquela noção exata qual era a missão de Jesus. Mas é muito interessante isso. Imagine para a família, toda hora ser interrompida nas suas refeições, porque alguém estava chamando. E a gente já parou para pensar no nosso dia a dia, quando a gente faz a caridade? A caridade vem assim, eu tenho horário certo para fazer a caridade? Nós escolhemos hora para fazer a caridade? Ou a caridade bate na nossa porta?
Isso é muito interessante, porque cada vez que a gente começa a refletir sobre a questão da caridade, mais a caridade nos procura. Eu me lembro disso muitas vezes com a minha avó. Minha avó às vezes estava sentada comendo e daqui a pouco tinha alguém que estava indo para uma direção completamente oposta, mas precisava de uma ajuda. Onde é que eles batiam? A minha avó, meu avô ficava incomodado com isso. Meu avô já era mais... A essa hora de incomodar, vim pedir as coisas aqui, mas era o tempo todo. As pessoas procuravam, precisavam de uma palavra, os vizinhos precisavam de alguma coisa, desabafar com alguém. Onde é que eles iam? Na minha avó. Meu avô não entendia muito isso, ele reclamava muito disso. Mas a minha avó estava sempre fazendo isso. Ela jamais se negava. Às vezes ela até falava, volta daqui a 5 minutos para dar uma disfarçada no meu avô, para ela poder fazer o que ela tinha que fazer. E é muito interessante isso. E aí eu me lembro muito bem de uma frase do nosso lar, com o André Luiz, que o André Luiz ouve, do governador, que fala o seguinte: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando a gente está pronto para fazer a caridade, o tempo todo a caridade vai bater na nossa porta. E Jesus entendia isso muito bem. Mas a sua família? Então a gente precisa entender isso. Eu mesmo, quando comecei, embora eu tenha vindo de uma família espírita, eu gosto muito de reforçar isso nas palestras espíritas. Eu acreditava no espiritismo, hoje eu tento ser espírita. Por quê? Acreditar em reencarnação, nós podemos acreditar, mas nós estudamos, nós procuramos vivenciar o espiritismo, e com o estudo eu percebi que eu não era espírita. Hoje eu tento ser espírita, é diferente, porque eu acreditava no espiritismo, vivia, aprendia, estudava, sentava com a minha avó, lia o evangelho, fazia o evangelho no lar, mas eu seguia. Depois eu comecei a repetir isso. Depois, quando eu comecei a estudar realmente, eu entendi que eu não era espírita. Hoje eu tento ser. E no início eu encontrei muitas dificuldades, até por parte da minha família, porque eu estudava no domingo. Eu trabalhava a semana toda e o dia que eu encontrei para fazer o estudo foi justamente o domingo. Aí começa a vir aquele questionamento. Domingo? Domingo é dia de você estar com a família. É dia de você almoçar. Aí os amigos começam a bater no seu portão. Você não vai jogar bola com a gente? Vai deixar a gente para poder estudar na casa espírita? E a festa? E as coisas? E as pessoas não entendem muito bem essa nossa decisão no início. Então a gente precisa se armar de muita paciência com aqueles que estão ao nosso redor. E Jesus, isso ele tinha de sobra. Paciência com todos. E Jesus traz um ensinamento enorme com essa questão. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque chega uma hora que incomoda tanto que eles vão chamar Jesus, para quem não leu essa passagem, eles vão chamar Jesus e alguém vem e fala: Jesus, estão chamando a sua mãe e seus irmãos, estão chamando você lá fora. E ele faz a seguinte questão: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma coisa para se refletir. Por isso que a gente não pode levar ao pé da letra essa questão que ele coloca de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, porque ele não estava desmerecendo nenhum deles, ele só queria fazer um ensinamento. Então a gente vai trazer aqui mais uma passagenzinha aqui. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabelecem métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Então o que ele faz? Aqui, utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para se lecionar sobre a fé. Recorreu às redes de pesca e a peixes,
para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. Ou seja, cada detalhe da vida dele que ele acompanhava, ele puxava o ensinamento para a gente refletir. E é interessante que muitos dos ensinamentos dele não foram compreendidos enquanto ele estava encarnado. Um exemplo disso são os discípulos, que só foram compreender o seu ensinamento após a sua desencarnação. E ele traz isso de uma forma simples, ele utiliza coisas do cotidiano, do nosso dia a dia, para trazer esse ensinamento. Mas como bem falou aqui, através do amor. A doutrina de Jesus é toda baseada no quê? No amor. No amor ao próximo. No amor a todos que estão ao redor. E por causa disso ele deixaria de ter amor à sua família? Não. Tanto é que até quando ele desencarna, ele fala o que para Maria? Maria, eis seu filho. Coloca João, que era o discípulo mais novo, ao lado dela, para tomar conta dela, e ela para tomar conta dele. E João acompanha até ela desencarnar. Então a gente vê como é que ele se preocupava até com ela, com amor, para não deixá-la sozinha, desamparada, que ele sabia que muitos dos seus irmãos, mesmo consanguíneos, não concordavam com as suas ideias, não seguiam os seus ensinamentos, tanto é que a gente não tem nenhum deles que tenha seguido, nenhum exemplo nos evangelhos falando que os irmãos tenham seguido. E ele sabia que muitas vezes, como é comum a gente ver, muitos filhos abandonam os pais na velhice. Ele sabia que talvez poderia ocorrer isso com Maria, por isso que ele entrega Maria a João como mãe, preocupado com ela. Então a gente vê como é que existe amor em Jesus. Jesus transpirava amor, exalava amor. Por isso que todas as pessoas gostavam de ficar ao redor dele, ouvir os seus ensinamentos. É tão bom a gente ouvir uma pessoa que fale com calma, com amor, a gente não sente uma coisa diferente, a gente não se acalma. E era isso que Jesus, essa capacidade que Jesus tinha de prender todos aqueles irmãos, era nisso, na base do amor. Porque ele sabia que muitos deles talvez não entendessem suas palavras, mas o jeito de nós falarmos, o jeito de nós tratarmos um outro, faz uma enorme diferença. André, você falou aí, depois que desencarnou, deixou de entender. Tem uma situação no livro Atos e Vida dos Apóstolos, os parentes deles estão reunidos numa casa estudando para ler o Evangelho. Os irmãos dele mesmo, depois daquela situação, eles estavam lá reunidos. Até a Maria estava lá. Estavam rapidamente assim, sem sacar de Pedro. Estavam os familiares, seus irmãos, os irmãos dele mesmo, com a mãe, estavam lá reunidos, estudando. Porque ele começa a desenvolver o Evangelho no lar, na casa de Pedro. Inclusive tem um livro, agora me fugiu o nome, eu até utilizo muito esse livro no Evangelho, são os primeiros, é o relato dos primeiros cultos do Evangelho no lar, quando Jesus começa a introduzir até do Chico Xavier o espírito Neo Lúcio. Agora está me fugindo o nome. Jesus no lar? Oi? Jesus no lar? Jesus no lar. Que ele vem trazendo a história dos primeiros cultos cristãos no lar. Então assim, ele começa a desenvolver isso na casa de Pedro e aos poucos vão aumentando aquelas pessoas ali ao redor e ali ele vai dando vários ensinamentos, inclusive aquele, por que não podemos dizer que eles talvez ali não estivessem reunidos em família consanguínea? Não, né? Então a gente vai pegar aqui nesse livro Vida e Sexo também, que fala sobre a família. A parentela do planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que se comungam no clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim,
de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Emmanuel traz uma coisa aqui muito interessante. Dentro da nossa, se a gente for interpretar isso, dentro da nossa casa, é a humanidade em miniatura. Aonde nós precisamos aprender o quê? A amar. Então a gente entende que todos esses espíritos que vêm dentro da mesma casa, muitas vezes são para aprender a se amar. Jesus traz esse ensinamento e a gente vê a perfeição de Deus através disso, que quando a gente fala que família, ideia genial de Deus, e é mesmo, porque é mais fácil a gente amar a quem? O vizinho ou quem está dentro da nossa casa? Quem está dentro da nossa casa. Não significa que vai ter amor, porque como ele bem diz aqui, vão reencarnar afetos e desafetos. A gente precisa aprender a mais a quem? Aquele que a gente tem afeto ou aquele que a gente tem desafeto? Complica, né? Essa questão de família, né? Aprender a amar a sogra, já pensou? Mas é interessante a gente trabalhar essa ideia, porque dentro da nossa casa a gente precisa aprender a amar. Por isso que a gente não pode criar um filho da mesma forma. Aquele filho que tem mais problemas é o que precisa de mais amor. E ali a gente, dentro do nosso lar, a gente vai aprender a amar, e com isso a gente vai aprender a distribuir o amor com os outros ao nosso redor, seja no nosso ambiente de trabalho, seja com o nosso vizinho, com as pessoas que a gente encontra no transporte. Isso que a gente precisa meditar. Por isso que Jesus tinha amor dentro da casa dele, mas também precisava repartir amor com quem? Com os outros. Mas a gente aprende a amar dentro da nossa casa. Então a gente entende que quando Jesus traz esse ensinamento de família, é uma família total, não fica restrita só ao nosso lar. Família universal, né? Família universal. Mas a nossa família é fundamental para que a gente desenvolva o que há de melhor. Por isso que os pais têm uma responsabilidade enorme com seus filhos, de ensinar o que é certo, ensinar a amar. Não é tratar os nossos filhos com tanto carinho e não deixar que eles vivam a vida deles, que eles aprendam. Hoje eu vi até uma charge hoje de 2 ratinhos caminhando e o filho fala assim: viu, mãe, eu falei para a senhora que não tinha problemas no caminho, e a mãe cheia de ratoeiras presas no rabo. Aí eu fiquei pensando, é uma mãe que está pecando no sentido seguinte: ele tem que enfrentar os problemas dele. A gente não pode viver os problemas dos nossos filhos, eles têm que crescer. O que a gente pode fazer é orientar. Lógico que a gente não gosta de ver um filho sofrer. Quem é que gosta de ver um filho sofrer? Mas a gente tem que preparar os nossos filhos para enfrentarem as dificuldades. Se a gente ficar protegendo eles a vida toda, a gente está sendo egoísta, a gente não está ensinando o amor. A gente está tentando viver a vida deles para que eles não sofram. E esse não é o caminho. A gente tem que mostrar a eles o caminho a ser seguido. Aprender a amar o vizinho, aprender a respeitar ao próximo. Por isso que a gente fala muito da importância da família. Colocar numa evangelização desde cedo.
já conversar, quando a gente já sabe da gravidez, conversar emanando sentimentos de amor, porque a gente não sabe que espírito é aquele que vai reencarnar. Mas se a gente emanar vibrações de amor, aquele espírito vai sentir a vibração de amor e não pode causar uma mudança, porque a gente falou que nem sempre a gente consegue ter o amor daquele que é o adversário. Quantas famílias deixam de se falar porque aquelas divergências de irmãos que não sabem porquê, mas eles não conseguem ter aquele amor. A gente, com o Espiritismo, a gente já entende a questão da reencarnação. Então, o lar é fundamental para que a gente aprenda a amar. Os ensinamentos, os exemplos que os pais vão dar. Então, como a gente fala sempre, evangelização, trabalhar, porque depois, quando chegar na adolescência, a gente já não vai mais poder resolver nada por eles. Eles já vão ter a consciência deles do que eles têm que fazer. Aí já começam a já não se ligar muito na gente, já começam a trilhar outro caminho. Então a gente tem que criar os nossos filhos para o mundo, para que eles possam fazer o melhor. Então é fundamental esse papel da família nesse momento, de poder fazer isso, né? Aí a gente vai falar sobre a família maior, desse livro aqui, Estude Viva, de Emmanuel e André Luiz, né? Através da psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Se podes transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos da família maior da penúria bergasta. Diante deles, não permitas que considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Se algo possuis para dar, não atrases a obra do bem e nem te baseies nas aparências para sonegar-lhe a cooperação. Aceitemo-los como sendo tutores paternais ou filhos inesquecíveis, largados no mar alto da experiência terrestre, e que a maré da provação nos devolve, qual se fôssemos para eles o cais da esperança. Aí a gente já começa a falar da família universal. Ou seja, todos aqueles com quem nós convivemos. Nós estamos no lar que nós precisamos estar, com a família que nós precisamos estar, com a vizinhança que nós temos necessidade de estar. Sei que às vezes é difícil de conviver com aquela vizinha que está em cima do muro o tempo todo olhando, você deixou isso aí no quintal. Mas a gente tem que conviver com esses vizinhos, não é por acaso. A gente vive no país que a gente precisa estar. A gente trabalha com os colegas que a gente precisa trabalhar, sejam eles difíceis ou não. Tudo que a gente convive no nosso dia a dia, a gente precisa viver. E entender que aquele irmão que está ali ao nosso redor é uma ferramenta para que nós cresçamos. É difícil da gente entender que o outro é nosso irmão também. Se colocar no lugar do outro, a gente se coloca no lugar do outro. Isso é uma das tarefas mais difíceis que tem, da gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, não é que a gente tente aceitar o erro do outro ou qualquer coisa, ver o que está errado e assim, não, justificar aquilo dali e deixar puxar, não. A gente entender que aquele irmão não teve forças suficientes para fugir daquela provação. Não é compactuar com o erro dele, mas é entender também que se nós estivéssemos no lugar dele, como nós faríamos? Isso é uma questão, uma vez que eu levantei, a
gente fazendo um estudo na casa, até sobre o livro dos bastidores da obsessão, e eu fiz esse questionamento, que a gente surgiu alguma coisa sobre política, eu falei assim, então vamos refletir o seguinte, a gente critica muitos políticos, mas o que nós faríamos de diferente deles, se nós tivéssemos as mesmas mordomias que eles, as mesmas vantagens, nós faríamos alguma coisa de diferente? Nós já paramos para pensar nisso? As facilidades que o cargo oferece? E eu gostei da resposta de um irmão, que ele foi bem sincero. Ele chegou e falou assim, vou ser honesto com você, eu acho que eu faria a mesma coisa que eles. Ou pior. Ou até pior, até mesmo se nós estivéssemos nessa posição. Então, como nós podemos julgar aquele irmão? Se nós não nos colocarmos no lugar deles, nós não podemos julgar, porque talvez nós fizéssemos coisas piores, nós já carregamos coisas horríveis de vidas passadas, que nós já cometemos. E a mesma coisa com o irmão criminoso, com qualquer um dos nossos irmãos de caminhada. Nós damos oportunidade a um ex-presidiário? A sociedade já condena. As nossas cadeias, infelizmente, não conseguem devolver ninguém melhor para a sociedade. Muito pelo contrário, elas acabam causando mais revolta. E nós, como cidadãos, nós procuramos melhorar a situação daqueles irmãos? De certa forma, nós acabamos compactuando com isso, fechamos as portas para aqueles nossos irmãos. Jesus condenou qualquer um daqueles irmãos, ou até mesmo Barrabás, que esteve com ele ali. Jesus não deu um ai sequer contra Barrabás. Foi crucificado entre ladrões. E Jesus viu naqueles ladrões como o quê? Seus irmãos. Todos aqueles que cometiam atos errados, Jesus os via como o quê? Como irmãos. Então a gente precisa refletir sobre isso no nosso dia a dia. É enxergar o outro como irmão. Enxergar que nós também podemos falhar tanto quanto aqueles irmãos falham. Às vezes nós fazemos até coisas piores do que aquele irmão no nosso dia a dia, mas a gente não se olha, a gente procura às vezes evitar de ver os nossos erros, não fazemos uma reflexão sobre nós mesmos. Então é muito importante a gente começar a refletir, começar a olhar a humanidade toda como irmãos. Não podemos nos fechar, às vezes, esse irmão eu não quero ajudar por causa da aparência dele, ou porque ele já fez isso, ou ele já fez aquilo. A gente não pode fechar as portas para ninguém. E às vezes, uma ajuda que a gente dê para um irmão desses, pode fazer uma enorme diferença. A gente já não ouviu falar dos trabalhadores da última hora? Às vezes aqueles que só estavam esperando a oportunidade do trabalho. Era isso que Jesus falava. Nós hoje temos o conhecimento da palavra de Jesus. E Jesus falava o quê? Que ele não veio para os sãos. Ele veio para aqueles que tinham necessidade. E a humanidade inteira, se nós pararmos para analisar, precisa. Até nós mesmos precisamos. Só que a gente tem uma vantagem em relação aos outros, que a gente já tem um conhecimento de Jesus. E muitos desses irmãos ainda não têm. Ainda não conseguiram compreender Jesus na sua essência. Então Jesus já falava para a gente, quando fizeres a um destes pequeninos, é a mim que estás fazendo. E Jesus nunca deixou de dizer que era nosso irmão.
nos auxilia o tempo todo. Ele nos coloca vários espíritos de luz, nos auxiliando a fazer o melhor. Muitas vezes nós não seguimos os ensinamentos deles, né? As intuições que eles nos dão, mas eles não desistem da gente. Então, o que Jesus espera, e até a doutrina espírita vem reforçar isso, é que nós aprendamos a nos amar. Jamais esquecer do amor ao próximo. Mas se a gente ainda não aprendeu a amar, muitas vezes até os que estão dentro de casa, como amar o que está ao redor? Como entender essa família universal? O primeiro passo que a gente precisa fazer é respeitar. Nós podemos não concordar, muitas vezes, com as coisas, mas respeitar. Isso é fundamental. E eu tenho observado muito que as pessoas, às vezes, faltam um pouquinho desse senso de respeito, de respeitar a opinião do outro, que o outro vai decidir, onde está o livre-arbítrio. A gente sempre se acha o certo e quer impor ao outro. E Jesus nunca trabalhou dessa forma com a gente. Tanto é que até hoje ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nunca impôs nada para ninguém. Então a gente precisa refletir sobre isso. Família é um todo. Nós só vamos sair desse planeta quando todos aprenderem ao quê? Se amar. E quando a gente aprende a se amar, a gente aprende a se ajudar mutuamente. Esse é um sinal que a gente vai ter que trabalhar muito, o sinal de evolução. Chico Xavier se negava a atender alguém. Doutor Bezerra de Menezes, Gandhi, todos esses irmãos trabalharam sempre em prol do próximo. E até Doutor Bezerra de Menezes, eu me lembro muito do livro que eu sempre li, eu gosto muito dos livros casos do Doutor Bezerra de Menezes, em que ele de madrugada, às vezes, ia em comunidades atender pessoas pobres. Ele não se negava a atender ninguém sem cobrar um centavo sequer. E ele falava que ele tinha que ajudar os irmãos dele. Ele entendia isso. E a gente tem tantos exemplos, e por que a gente não faz ainda isso? A gente ainda faz tão pouco. Eu fico pensando sobre mim. Ainda faço tão pouco. Eu teria que fazer muito mais. Às vezes a gente, como mesmo disse aqui no início, às vezes a gente está correndo tanto que a gente não para observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Observar que o outro às vezes está precisando de uma palavra. No outro dia, tinha uma irmã chorando, e quando a gente estava, interessante, porque quando eu cheguei ela já estava chorando, e teve um irmão que já chegou, já se aproximou dela, o que está acontecendo, já começou a conversar com ela. E às vezes a gente não percebe isso. A gente está tão alheio, o outro está sentindo a dor, não é problema meu, é problema de todos. Se a gente não gosta de sofrer, se a gente, quando está triste, a gente quer uma palavra de conforto, de carinho, às vezes um abraço, por que a gente não pode fazer isso com o outro? Eu fico pensando no trabalho voluntário, como a gente estava vendo aqui do CVV, é um trabalho de amor, porque você emprestar o seu ouvido a alguém que está precisando, é uma das caridades mais difíceis que tem de se fazer, é de ouvir. Porque quando a pessoa começa a falar, a gente já tira logo as nossas conclusões, a gente já começa, não deixa falar, nossos julgamentos apressados.
E Jesus ensinou que não é esse o caminho. Jesus ouvia, refletia e depois emitia sua palavra. E sem jamais julgar. Era sempre a palavra que levantava. E é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia com todos os nossos irmãos, principalmente aqueles mais difíceis. Fazer principalmente prece. Às vezes por aquele companheiro de trabalho que aquele dali às vezes parece o nosso calo, né? É esse que a gente precisa trabalhar mais. A gente precisa ter carinho por ele, fazer preces, dar palavras que sempre o levantem. Às vezes eu fico, onde eu trabalho, às vezes eu fico escutando um reclamando do outro, o tempo todo. E às vezes eu falo assim, pô, mas já parou para pensar que ele está te ajudando? Sim? Aí a pessoa está ajudando, pô, também se não fosse ele o trabalho, talvez não tivesse saído. E a gente sempre tem que ter essa palavra para tentar quebrar essa coisa, fazer com que as pessoas se entendam. Às vezes as pessoas estão tão fechadas no egoísmo que a gente acha que a gente está sozinho. Eu trabalho sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Infelizmente, o trabalho estimula ao egoísmo. No outro dia eu estava até conversando sobre isso com as pessoas do meu trabalho, que todas as firmas que eu passei, eu sempre aprendi a trabalhar em equipe. A gente está ali juntos, todos nós estamos juntos ali, um errou, dá para a gente consertar? Então vamos consertar e vamos tentar melhorar, resolver a situação e não tentar achar um culpado. Porque todos nós podemos errar. E às vezes o erro, às vezes a gente até corrige o erro sem ninguém precisar saber do que aconteceu. Nem aquela mesma pessoa que errou, a gente precisa contar. Vai lá, faz, e a gente sempre trabalhou nessa questão da equipe. E muitas vezes eu tenho visto que isso não tem ocorrido. Como se fosse cada um por si e Deus contra todos, né? Então assim, a gente precisa trabalhar essa questão de se trabalhar em conjunto, se harmonizar. E cada um que vai se ajudando, vai criando uma cadeia, uma família. Aquele que está mais à frente tem que dar a mão para o que está mais atrás. E isso a gente vai fazendo daqui a pouco sem perceber. Aquilo só vai aumentando, aumentando. Corrente do amor. É uma corrente do amor. É uma corrente do amor. Isso a gente precisa fazer. É assim que Jesus veio fazendo com os discípulos. Aí começou com 12, daqui a pouco vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E o detalhe que ele sempre falava para amar os mais difíceis, que aí eu estou me lembrando aqui, eu vi aqui a Joana de Ângeles, para ver como é que Jesus não estava contra a família que a gente tem. Joana de Ângeles era casada com um Cusa. O que ele era? Ele era um homem difícil de lidar. Joana de Cusa era a nossa irmã Joana de Ângeles, de outra encarnação. E quando ela resolve que ia largar tudo e ia seguir Jesus. E o que Jesus fala para ela? Olha, volta para sua casa, ama o teu marido, a tua família, cuida deles. Ela voltou para casa, foi lá, cuidou dele, até desencarnar o marido, desencarnou e ela voltou para seguir Jesus. Quando ela vai desencarnar, porque ela é presa, e eles mandam ela me jurar de Jesus, ela e o filho. O filho não seguia Jesus, mas ele fala: mãe, me jura de Jesus para salvar a nossa vida. Ela fala: não vou fazer isso. E eles acabam desencarnando queimados, né, nos círculos romanos, mas ela não negou Jesus.
mas ela voltou para a sua família, cuidou da sua família. Então a gente vê como é que Jesus pode falar que negar a sua família se ele mesmo prega que nós amemos a nossa família. Então, assim, para a gente entender que todo esse ensinamento é a família universal. A gente precisa, não precisamos ver mais o outro como inimigo. Às vezes eu fico pensando essa questão do preconceito por ter nascido num país ou em outro. E é muito difícil. E a gente observa, infelizmente eu passei por um lugar fora do país que eu vi um pouquinho dessa questão do preconceito. E a gente acaba entendendo, às vezes assim, entendendo que como ser humano ainda não aprendeu a se amar, ainda não aprendeu a entender, ainda não entendeu, não compreendeu na sua essência os ensinamentos de Jesus. A gente fala muito de Jesus, mas vivenciar Jesus, ainda estamos muito longe. Desde o momento que existe essa distinção de, porque você é de religião tal, eu já não concordo com você, deixo de falar com você. Isso foi o que Jesus ensinou a gente. Os ensinamentos de Jesus em todas as religiões, isso está presente em todas as religiões, até no islamismo. Lógico que cada um deu a sua versão, mas todos eles têm o mesmo ensinamento, que é fazer ao seu próximo tudo aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Mas parece que nós esquecemos disso. A gente só lembra assim, você faz para mim tudo que eu quero que você faça, mas agora eu não tenho obrigação de fazer para você. A gente pensa dessa forma, infelizmente. Isso tudo ainda é fruto do egoísmo. Por isso que a gente vê ainda fome no mundo. A gente vê gente com muito e outras pessoas com pouco. Só que a gente esquece que quando a gente chega lá do outro lado, como é que vai ser? Nós queremos entrar como pacientes ou como trabalhadores? Falando como espíritas. Trabalhadores. Mas para a gente ser trabalhador, a gente precisa fazer o quê? Amar. É igual aquela história que tem que a mulher casou, cuidou do marido até desencarnar, aturou. Aí quando ela desencarna, ela fala, já cumpri minha missão. Aturei ele a vida toda, agora eu estou livre. Agora você vai voltar com ele de novo para aprender a amar. Já pensou? Mas isso acontece, porque a gente precisa aprender a amar. Então, enxergar o outro, olhar o outro com outro olhar, ter compaixão, ter carinho, não julgar, entender que aquele irmão vai precisar de auxílio como eu também preciso. Ninguém trabalha sozinho. Todos precisam de todos. Nós estamos aqui justamente por causa disso. A gente lê que André Luiz, em tantas outras obras espíritas, que aqueles irmãos nunca trabalham sozinhos. Todos eles, mesmo aqueles mais evoluídos, o que eles fazem? Eles dão uma oportunidade daquele que está ali abaixo trabalhar também para entender. É um processo de educação. Nós precisamos aprender a nos educar. A primeira educação tem que ser conosco. Não adianta
eu tentar passar para o outro uma coisa que eu não sei fazer. Até Gandhi tem uma situação muito engraçada, que a mãe vem com o filho e fala assim: olha, eu tenho que falar para ele parar de comer açúcar, ele está comendo muito açúcar. Ele fala para ela: ó, volta daqui a um mês. Aí ela espera, volta lá daqui a um mês. Aí ele volta, e agora? Fala alguma coisa para ele. Ele fala assim: não come mais açúcar. Mas é só isso? Por que você não falou isso da outra vez? É porque naquela época eu ainda comia açúcar, agora eu não como açúcar, eu posso falar para ele. Então é isso que a gente tem que fazer. Primeiro, se autoeducar. Se autoeducar para compreender o outro. O outro serve como espelho para a gente. Já perceberam que às vezes o que incomoda a gente olhando para o outro, o que nos incomoda é o que nós também fazemos? Mas às vezes a gente é tão egoísta que só a gente quer fazer. A gente reclama que o outro está pegando docinho na geladeira. Mas quando a gente está sozinho, a gente não vai lá e pega o docinho? Então é isso, às vezes o que a gente vê no outro incomoda, mas a gente não olha para a gente, que a gente faz a mesma coisa. Então a gente precisa refletir um pouquinho mais sobre isso. Frequentemente os amigos em cursos nessa prova recorrem ao mundo espiritual pedindo orientação. Suspiram por ambiente que lhes seja próprio aos ideais, querem afetos que lhes incentivem as realizações, e porque o mundo espiritual lhes respeite o livre-arbítrio, contornando-lhes os problemas sem ferir-lhes a iniciativa. Muitos deles entram em dúvida, balançando o coração entre o anseio da fuga e o acatamento ao dever. O espírita, porém, comprometido com os parentes não espíritas, permanece acordado para as realidades da reencarnação. Sabe que ninguém assume obrigações à revelia do fórum íntimo, e que ninguém renasce sem motivo nessa ou naquela equipe familiar, seja atendendo a exigências de afinidade, escolha, expiação ou tarefa específica. O espírito reencarna ou trabalha junto daqueles com que lhe compete evoluir, aprimorar-se, quitar-se, desincumbir-se de certos encargos ou atender a programas de ordem superior, e por isso não dispõe do direito de deserção da oficina doméstica, tão só porque aí não encontre criaturas capazes de partilhar os sonhos de elevação. Aliás, exatamente aí, na forja de inquietantes conflitos sentimentais, é que se edificará para a ascensão a que aspira. Isso aqui, de certa forma, serve não só para a nossa família no lar, mas a nossa família universal. Por quê? A gente vai encontrar com pessoas que não acreditam no espiritismo. Como lidar com essas pessoas? É simples. Primeiro fato, é respeitando que aquele irmão não é da mesma religião que a gente. A gente não precisa falar de religião, mas a gente pode falar de caridade, de Jesus, de amor. Tudo isso a gente pode fazer. A gente não precisa, por causa das dificuldades também, muitas vezes desistir de tudo isso. Porque justamente essas dificuldades, a gente vai encontrar dificuldades no caminho quando a gente começa a compreender que todos somos nossos irmãos de caminhada. Nós temos os nossos adversários do passado que não querem a nossa evolução. E isso acaba colocando pessoas difíceis no nosso caminho. Pessoas que tentam nos dificultar a evolução nossa e muitas vezes dos outros. Vocês assistiram o filme do Divaldo? Quem assistiu aqui o filme do Divaldo?
Tem a cena que ele é perseguido, tem até no livro que fala sobre ele, no Máscara de Ferro, que ele chamava, que era o obsessor. Ele perseguia tanto o Divaldo, que ele chegou a colocar a ponto de uma senhora dar um tapa no rosto do Divaldo. E o Divaldo, o que o Divaldo faz? Se cala, vira as costas e volta ao trabalho. Tanto ele foi tratando aquele irmão ali, que era difícil, com tanto amor, até a ponto dele adotar a mãe daquele irmão que o obsidiava, que ele acaba cedendo. Dificuldades no caminho nós vamos encontrar. Mas quando a gente age com amor, nós conseguimos vencer qualquer coisa. Quando a gente fala que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, o amor é capaz de vencer tudo. É capaz de fazer com que as pessoas modifiquem o seu pensamento. Um ato de amor é capaz de fazer a pessoa desistir de certas atitudes, de um suicídio. Essa semana até, lá no centro da cidade, perto de onde eu trabalho, o pessoal estava falando, muita gente se aglomerou perto da firma, disseram que era um incêndio no prédio. Depois eu fui saber que era um irmão que estava pensando no suicídio. Aí aquelas pessoas param para ficar olhando na curiosidade. E a gente tem que fazer o quê nesse momento? Fazer uma prece. Se todos fizessem prece naquele momento, na mesma hora aquele irmão ia sentir aquelas vibrações de amor, ia fazer com que ele mudasse de ideia. Infelizmente a gente ainda olha as coisas muito mais com curiosidade do que ter compaixão por aquele irmão. Entender que aquele irmão está passando por momentos difíceis. Não vai justificar, graças a Deus, ele não chegou a praticar o ato, mas é uma pessoa que vai precisar de quê? De atenção, de carinho, de alguém que lhe estenda a mão. Até no atendimento fraterno que eu fiz na casa, teve uma vez um irmão que chegou falando sobre isso, pensando no suicídio. E ele começa a contar que ele já não tinha mais a alegria de que quando ele tinha, quando era criança. Quando eu era criança era feliz. Hoje em dia eu não tenho mais essa felicidade. Aquilo dali mexe com a gente. Porque a gente está voltado para aquele momento ali para tentar auxiliar um irmão. E o atendimento fraterno me ensinou muito a me colocar no lugar do outro, a ouvir. E naquele momento a gente foi desenrolando a conversa com ele até ele se acalmar. Graças a Deus, 3 semanas depois, ele apareceu novamente, mas ele já estava frequentando ali a casa, assistindo às reuniões públicas, fazendo tratamento. E ele veio me agradecer, dar um abraço. Isso é tão gratificante, que nos dá força para ir adiante. Diante de todas as dificuldades, porque a gente viu naquele irmão ali um sofredor, que estava precisando de um auxílio, de um abraço, de uma palavra de carinho. Um gesto nosso pode fazer toda a diferença. Salvar vidas, tirar alguém do crime. Como a gente faz? A gente faz prece pelos nossos irmãos. Eu passei por uma situação muito complicada há um tempo atrás, que foi um assalto a um ônibus. O cara encostou a arma em mim. Eles pensaram que era polícia. Infelizmente, muitas vezes eu sou até confundido com polícia. As pessoas acham que eu sou policial e eu não sou. E eles encostaram a arma em mim.
Minha esposa estava do lado, ela ficou muito nervosa. Engraçado que eu mantive a calma o tempo todo. E quando aqueles irmãos desceram do ônibus, o único que eles levaram o documento fui eu, que eles pegaram na minha carteira, acho que pensando justamente que eu fosse policial. E eu pensei naqueles irmãos, eu falei, são vítimas do nosso egoísmo. Se a gente pensasse mais no outro, que todos são nossos irmãos, que todos teriam direito a ter um mínimo de dignidade para sobreviver, aqueles irmãos não estariam fazendo isso. E eu fiz prece por eles. E eu lembrei logo dos ensinamentos de Jesus. Que eles mudem a ideia deles antes que nada de mal lhes aconteça. E eu fiz prece. E naquela agitação, todas as pessoas discutindo, e eu em silêncio fazendo prece. E um dos mais exaltados, falando coisas que não são nem dignas da gente repetir, falou assim, ele tem estado de choque aqui, o rapaz aqui. Eu falei assim, eu não estou em estado de choque não. Se a gente parar para analisar, não aconteceu nada com nenhum de nós, graças a Deus. A gente tem que pensar nisso, coisas materiais a gente consegue recuperar, mas graças a Deus todos estão bem. Aí ele, sabe quando a pessoa parece que sente um choque, ele se acalmou e começou a falar mais baixo. Então, às vezes, até no ambiente onde estão acontecendo algumas coisas, se a gente falar com um tom de voz mais tranquilo, a gente acalma até as pessoas ao nosso redor. E eu confesso que eu fiz prece por aqueles irmãos. Quantos de nós fariam prece por aqueles irmãos? Eles são dignos de pena. São dignos da nossa compaixão. Se eu estivesse na situação deles, o que eu estaria fazendo? Há pessoas que, graças a Deus, têm uma família equilibrada. Por maior que sejam as dificuldades, elas conseguem se equilibrar. Mas quantas famílias estão destruídas? Então, nessas famílias destruídas é que entra o nosso papel como seguidores de Jesus, de entender que aqueles são nossos irmãos da família universal. Fazer preces por eles, sejam políticos, que estejam errados, envolvidos em corrupção, no que quer que seja, sejam os nossos irmãos criminosos, seja qualquer pessoa, os nossos irmãos que vivem nas ruas, por toda a humanidade. A gente precisa disso, amar mais também. Porque essa questão do amor e do auxílio é uma rua de mão dupla. Hoje, ele que precisa. Amanhã, poderemos ser nós. Mas jamais esquecer que o nosso irmão maior, Jesus, vai estar sempre do nosso lado, nos dando força, amparo e nunca nos deixando de amar a quem quer que seja. Por isso que ele fala que estará conosco até o fim dos dias. Então, que nós possamos ir para casa, abraçar os nossos familiares, principalmente aqueles mais difíceis, dizer o quanto nós os amamos, os nossos irmãos de caminhada, fazermos prece por eles e pedirmos força para Jesus e principalmente luz, para nós esclarecermos os nossos pensamentos, para que nós aprendamos a amar a cada um, porque todos nós precisamos de amor. Muita paz a todos, agradeço a paciência de vocês e até uma próxima, se Deus quiser.